Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante, um tema difícil. Nós vamos falar sobre o satanismo. O satanismo dentro da igreja, as suas estratégias, como ele funciona. Amém? Essa é a 8ª aula que nós vamos dar. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Nos abençoa, Senhor, nessa aula, tomando as tuas mãos. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém e amém. O estudo, irmãos, sobre satanismo infiltrado nas igrejas. E antes de abordarmos bem esse estudo, nós precisamos saber o que é satanismo e como ele funciona. Já existe, irmãos, a igreja de Satanás. Essa igreja de Satanás foi oficialmente criada por uma pessoa chamada Anton Szandor LaVey em 1966. E o mesmo LaVey, o criador da igreja satânica mundial, foi o escritor da Bíblia de Satanás. A sede dessa igreja fica lá em São Francisco. E essa cidade, irmãos, lá nos Estados Unidos, ela é conhecida pela maioria dos seus habitantes serem homossexuais. A predominância de homossexuais é grande nessa cidade. No Brasil, a igreja de Satanás foi fundada em 1997 por Deacon Paulo. Este foi o fundador. Em 1988, houve o desaparecimento do líder mundial dessa igreja. E o Deacon Paulo, fundador aqui no Brasil, ele passou a atuar de forma independente, sem precisar prestar contas para a sede que fica lá nos Estados Unidos. E as igrejas, elas são conhecidas como grotos. Este é o nome da igreja de Satanás. Quais são as convicções e as práticas da igreja de Satanás? É isso que nós vamos abordar agora. Eles não adoram, irmãos, uma deidade, ou seja, uma divindade viva. A ênfase principal recai sobre o poder e autoridade do Satanás individualmente em lugar de um Deus ou em lugar de uma deusa. Eles acreditam que não existe nenhum redentor, que ninguém deu a vida para a humanidade, que ninguém morreu nem por mim nem por você. Cada pessoa é a própria redentora delas mesmas, completamente responsável pela direção da sua própria vida. O satanismo, ele acredita que você é responsável por você, você é o criador de você e ponto final. O satanismo alega a respeitar a vida. Dizem que as crianças e os animais são as mais puras expressões de amor e de pureza. Dessa forma, essas vidas são sagradas, são preciosas, os animais e as crianças. O satanismo de LaVey procura mostrar por meio da Bíblia satânica a adoração ao individualismo extremo. O individualismo extremo é fundamental para eles. Outra coisa da Bíblia satânica, de dos mandamentos da Bíblia satânica é: diga dentro do seu próprio coração, eu sou o meu próprio redentor. Eles pregam isso. Ao caminhar em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém me incomodar, peça que pare. E se ele não parar, destrua. Essa é uma das partes da Bíblia de Satanás. Nós precisamos, irmãos, como intercessor, conhecer tudo. E existem algumas crenças satânicas. E nós vamos revelar aqui algumas delas. Satã representa os prazeres e não a abstinência. Satã representa uma existência vital, não como um sonho espiritual. Satã representa a sabedoria imaculada, não a hipocrisia. Satã representa a bondade para aqueles que o servem, não o amor ao ingrato. Satã representa a vingança, não dar a outra face.
Satã representa tudo que é chamado de pecado e o que pode conduzir a uma glorificação mental, física ou emocional. Satã é o melhor amigo que a igreja jamais teve. É isso que eles falam. Existem 11 regras, irmãos, satânicas, retiradas da Bíblia de Satanás. Eu vou falar rapidamente essas 11 regras, ok? A primeira regra, irmã, para eles é: não dê a sua opinião ou conselho se as pessoas não lhe pediram. Não dê importância às suas angústias ou problemas além do que é verdadeiro e necessário. Quando encontrar com outra pessoa, mostre-lhe respeito, ou do contrário, não a encontre nunca mais. Se alguém lhe contrariar ou lhe tratar como um animal, trate cruelmente sem piedade. Não faça uma investida sexual sem que o sinal para o acasalamento tenha sido dado. Sexta regra: não dê o que não é seu, principalmente se isso for uma carga para outra pessoa e venha lhe provocar dissabores. Reconheça o poder da magia que você empregou com sucesso para obter os seus desejos. Reconhece isso. Se você renegar os poderes e a magia, depois de uma sessão, perderá tudo que conseguiu. Não se queixe de nada, senão do que seja necessário. Não faça mal às crianças. Não mate os animais. Salve se for para salvar a sua vida ou a se defender. Só faça alguma coisa se for para se defender. Tudo isso, irmãos, são regras que eles colocam. A última regra: quando sair, não perturbe uma pessoa. Se alguém lhe perturbar, diga-lhe para parar. E se ele continuar te perturbando, tome uma providência para que ele pare, seja ela qual for. Quais são os rituais e cerimônias deles, irmãos? Magia de sexo inclui masturbação. É um ritual deles. Outro ritual deles, irmãos, é ritual de felicidade. Ritual de destruição, que inclui magia negra. Quais são as regras de comportamento, irmão, da igreja de Satanás, da Bíblia de satânica? A oração é inútil, pois distrai as pessoas. Os membros desfrutam a indulgência em vez de abstinência. Eles praticam com alegria e sem constrangimento todos os dias os 7 pecados capitais. Sem constrangimento, eles praticam os pecados capitais. E quais são, irmãos? Ganância, orgulho, inveja, ódio, glutonaria, indolência. Se um homem bater na sua face, bata na dele também. Faça aos outros como eles fazem a você. Se ocupe livremente de atividades sexuais conforme a necessidade exige. Que pode ser com um só parceiro, ou também sexo com muitos parceiros. Pode ser também com heterossexuais, com homossexuais ou com bissexuais, usando os fetiches sexuais como desejar. Faça sexo como você desejar. É isso que eles pregam, irmãos. Os satanistas são cuidadosamente treinados, sabe para quê, irmãos? Para estarem infiltrados dentro da igreja cristã. O objetivo de Satanás é fazer com que a igreja fique parecida com a igreja lá de Laodiceia. Lembram? Nem fria e nem quente. Uma igreja morna, que está descrita lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16. As igrejas cheias de membros passivos que não incomodam em estudar a Bíblia, não estão preocupados em estudar a Bíblia, tendo como piedade e negam o conhecimento da palavra. E isso está escrito lá em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 3, versículo 5. Porque se você não conhecer a Bíblia, você não vai ameaçar Satanás. É isso que eles querem. O satanista do mais alto nível frequentam igrejas evangélicas. Não se engane. Os ataques de Satanás virão das próprias igrejas, especialmente em épocas de prosperidade. A Bíblia avisa acerca desses ataques, que está lá em Atos, capítulo 20, do versículo 25 ao 31.
lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 ao verso 15, e em Judas, capítulo 4. Medite nesses versículos. Medite, irmãos. Existem 8 pontos básicos de ataque ensinado por Satanás e os seus servos para serem usados para destruir a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, irmãos, é a profissão de fé. Em primeiro lugar, o satanista deve fazer uma profissão de fé. É preciso que ele finja ser servos salvos e ganhe credibilidade dentro da igreja. Então eles entram na igreja, aceitam o Senhor Jesus, dizem que são salvos para ganhar a credibilidade. Nas igrejas são feitos apelos e eles vão à frente e eles se comovem e eles choram perante a igreja, se quebrantam perante a igreja. Tudo estratégia de Satanás. Eles colocam pessoas deles dentro da igreja. Outras coisas que eles fazem também, irmãos, é que numa igreja que é avivada, onde as pessoas falam em outras línguas, os satanistas entram na igreja e começam a falar em outras línguas também, para enganar o povo de Deus. Por isso que Deus dá uma importância, a ênfase para quem fala em línguas, em interpretação, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao 28. Os satanistas podem fazer uso do nome de Jesus, podem pregar, ensinar acerca de Jesus, usar o seu nome nas orações. Os versículos, falar versículos bíblicos com facilidade, eles sabem, irmãos, são treinados para isso. A única coisa que não podem fazer é passar um teste. E a gente fala que é teste, lá de 1 João capítulo 4. Eles não podem olhar dentro dos seus olhos e dizer: Jesus Cristo, que é Deus, que veio em carne, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e agora está sentado à mão direita de Deus Pai. Esse Jesus é o meu Senhor e Salvador e Mestre. Isso eles não conseguem fazer olhando nos seus olhos. 1 João capítulo 4, guarde bem isso. Irmãos, outra coisa que os satanistas fazem dentro da igreja é adquirir credibilidade. Os satanistas adquirem credibilidade junto das igrejas de várias maneiras. Sendo frequentadores assíduos, não faltam ao culto, frequentam escola dominical, ajudam nos projetos da igreja, ajudam na parte financeira, e aí eles vão ganhando credibilidade. O dinheiro é uma grande arma para o satanista. Se a igreja for grande e rica, eles contribuem regularmente, gradualmente, aumentam a contribuição até se tornar um dos principais líderes da igreja. E se a igreja for uma igreja pequena, uma igreja carente, e onde os membros, a maioria são bem pobres, eles não fazem alarme, eles não mostram que tem dinheiro, mas eles entram devagarzinho dando dinheiro e ajudando até a igreja ficar dependente deles financeiramente. Irmãos, uma das coisas que eles fazem dentro da igreja é destruir a base de oração. Um dos mais simples e importantes alvos de Satanás é afastar a igreja da oração. São tantos versículos acerca de oração que não conseguimos listar todos aqui nesse estudo. Uma igreja forte é uma igreja que ora. A oração requer autodisciplina, mas infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos gastam pouco tempo em oração. E eles podem arrumar diversas formas de destruir a oração na igreja, todas sutis. Geralmente são muito eficientes. Umas coisas que eles criam na igreja são rumores. Uma vez que a base da oração esteja destruída na igreja, os satanistas ficam livres e fazem o que querem. Então eles criam fofoca, disseminam ódio, onde as pessoas começam a falar uma das outras, insistem com líderes da igreja que sejam extremamente despreocupados, tiram o foco do líder, E os líderes da igreja eles precisam ser zelosos, cautelosos. Nunca devem visitar alguém sozinho, para evitar a aparência do mal, para evitar que alguém os condene. O ministério de muitos pastores foram destruídos por atitudes assim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz: abstenhai-vos de toda aparência do mal,
Cada cristão deveria cuidadosamente seguir este versículo. Sair da aparência do mal. O ensino é a mudança de doutrinas, eles fazem isso constantemente, mudança de doutrina. O satanismo sempre cobiçam posições de mestres na igreja, porque podem fazer tremendos estragos nos ensinos da palavra de Deus. Não se engane, irmãos, na maioria das igrejas que têm poder aquisitivo, há um número considerável de mestres à frente da igreja. E a influência deles é muito grande para distorcer o conhecimento do Evangelho, para que as pessoas compreendam cada vez menos a Bíblia, ensinando da forma deles, interpretando como eles querem interpretar. E essas áreas básicas, irmãos, de distorção, que eles trabalham muito é a oração. Eles fazem uma oração, um procedimento muito complicado. Eles ensinam que há inúmeros passos para o crente tomar, para o crente ter relacionamento com Deus, que é demorado chegar até Deus, mostrando que, olha, que a oração para chegar a Deus não é qualquer um que pode fazer. Eles distorcem todos os versículos bíblicos. Irmãos, o satanista dentro da igreja não é fácil. Uma das mais destrutivas doutrinas satânicas de hoje é a mensagem de saúde e de riqueza. É a maneira de evitar com que as pessoas se disponham do sofrimento. E elas dizem o seguinte: se você está sofrendo, se você está com enfermidade, se você está com dor, é porque você está em pecado, né? A terrível e maligna teologia da prosperidade. Eles pregam muito isso, irmãos. Se você está doente é porque você é um pecador. Se você não tem nada na sua vida é porque você é um pecador. E eles distorcem a palavra de Deus. Irmãos, quebra de unidade familiar. Satanás sabe como destruir uma família, como afastar o filho do pai. No lugar da igreja, o filho está num canto, o pai está no outro. Eles não querem ajuntar, eles querem separar. Casais, irmãos, brigas de casais, ministérios sendo quebrados de casais, maridos pedindo divórcio, esposas divorciando. Todo esse estrago é criado na igreja e não tem um acompanhamento pastoral. Eles criam estratégias para afastar os casais dos pastores. Irmãos, Satanás tem atuado forte na igreja. Para todos os ensinos, eles têm uma estratégia. Cuidado, irmãos, cuidado. Satanás tem usado a palavra de Deus para acabar com o povo dele, né? E ele vai designando demônios para fazer isso. Outros ataques que tem, irmãos, é de bruxaria, especialmente enviado a membros e líderes de igreja. Tanto os pastores como os líderes estão empenhados na batalha espiritual, sofrerão ataques de bruxaria, seguidos serão tremendamente afligidos, terão dores, vão sofrer fofoca, vão sofrer todo tipo de ataque, né? Por isso, irmãos, a igreja precisa estar coberta de oração. Por isso Paulo sempre pedia para as suas cartas orações de seus irmãos na fé. Orem, clame, busque, porque Satanás está infiltrado dentro da igreja para destruir pastores, para destruir líderes. Lembre-se disso. Eles têm uma igreja, eles têm uma Bíblia só deles, eles têm estratégias para destruir a palavra, para fazer uma péssima interpretação de versículo, para enganar. Enquanto menos você pegar na Bíblia, melhor para eles. Enquanto você achar que tem dificuldade para orar, melhor para eles. Eles desejam que você não conheça a palavra, que você fique longe disso. Então hoje, certo, irmãos, já existem pessoas infiltradas na igreja, satanistas, para atrapalhar a obra do Senhor. Por isso nós, intercessores, temos que orar, temos que conhecer todas as estratégias de Satanás. Quanto mais nós conhecermos a estratégia deles, mais nós sairemos vencedores. E lembre-se daquilo que o pastor Ivan tem falado a toda a aula: de joelhos dobrados nós não tropeçamos. Nós estamos no meio de uma guerra e seremos vencedores, porque Jesus está conosco. E toda seita maligna, toda seita de Satanás cairá por terra. Irmãos, abra os teus olhos. Você é um intercessor e uma intercessora por excelência na obra do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Forte, Jesus é conosco e a vitória é nossa. Louvado seja o nosso Deus.